Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ao vivo aqui da nossa página do Facebook. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Scavone, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as mudanças de hábitos durante o processo de emagrecimento. E a gente escolheu esse tema para conversar porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas tem a dificuldade de manter a perda de peso a longo prazo. Então eu acredito que a grande maioria das pessoas que vai estar aqui assistindo ao vivo hoje já passou pelo menos por um processo de emagrecimento, né? Conseguiu perder peso, mas em algum momento o hábito antigo voltou, a maneira antiga de se alimentar retornou, né? E aquele peso antigo que foi perdido veio junto, né? Voltou aí e aconteceu o processo de reganho, tá? E isso acontece, pessoal, normalmente porque as pessoas, elas tendem a buscar dietas para emagrecer, né? E o que é a dieta para emagrecer? Ela é normalmente um grupo de regras restritivas. Então, ou a pessoa, ela restringe a quantidade daquilo que ela ingere, ou ela restringe um tipo de grupo alimentar, né? Algum alimento específico. E nesse período da dieta, a pessoa normalmente imagina que quando ela alcançar a meta dela de peso, quando ela emagrecer o que ela quer, o que vai acontecer, ela pode abandonar, né, aquele sistema novo alimentar e voltar para o padrão anterior. E aí é lógico que acontece, né, o famoso efeito sanfona, e a pessoa se restringe, suporta aquela mudança de comportamento alimentar só por aquele período e depois não sabe muito bem como voltar a se alimentar, tá? Então, nessa hora, pessoal, quando a gente está falando de manutenção de peso, a gente está falando de mudança de estilo de vida. E é por isso que quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente fala de uma nova educação. Porque todo mundo chegou até aqui aprendendo a comer de uma determinada maneira, né? São 10, 20, 30, 40 anos repetindo alguns comportamentos que se tornaram hábito, né? E na hora da reeducação alimentar vem uma possibilidade de aprender a comer de uma maneira diferente, a se relacionar com a alimentação de uma maneira diferente. Então, mudança de hábito, pessoal, tem a ver com aprendizado. E processo de aprendizado nunca acontece de uma hora para outra. Se a gente parar para pensar, pessoal, hábito é, na verdade, todo aquele comportamento que foi repetido tantas vezes, né, numa frequência tão grande, que a gente se acostumou com ele, que ele começou a fazer parte da nossa vida, parte da nossa rotina de uma forma automática. É tudo aquilo que a gente faz naturalmente, sem esforço, sem precisar parar para pensar, sem ter que tomar uma decisão, sem refletir muito a respeito, tá? Então, para que a gente instale um hábito novo, a gente precisa dessa frequência, a gente precisa dessa repetição e a gente precisa de tempo. E muita gente, na hora que quer emagrecer, né, tem muita pressa, tem aquele desejo de resolver o problema do excesso de peso rapidamente, né? Pensa muito no peso em si e não no comportamento que precisa ser transformado para que, em consequência disso, aconteça o emagrecimento, tá? Então, o tempo, ele é um fator inicial e fundamental para que essa mudança de hábito aconteça. Um outro ponto também, pessoal, é a gente pensar que esse aprendizado de se alimentar de uma outra forma acontece de maneira gradativa, não é verdade? Se a gente se lembrar de como a gente foi aprendendo a ler e a escrever lá atrás, né, a gente demorou anos nesse processo de aprendizado. Então, primeiro a gente começou a aprender as letrinhas, né, depois as sílabas juntas formando palavras, depois as frases. E nesse meio tempo, enfrentando dificuldades, errando, porque é assim que a gente aprende coisas novas, né? Então, da mesma forma, quando a gente está aprendendo a se alimentar de um jeito diferente, a gente também precisa pensar esse aprendizado, esse caminho, através de pequenos passos, né? A gente fala muito aqui das mini metas, né? É um processo gradual. Então, quando a gente começa uma reeducação alimentar, normalmente a gente tem várias sugestões. Então, é tomar mais líquido, é comer mais frutas, mais verduras, comer mais cereal integral, se exercitar mais. E se a gente resolver pegar todas essas sugestões e colocar a força na marra na nossa vida, aquilo vai causar um desconforto tão grande, porque é tão diferente pra gente,
e a gente não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, o ideal é que a gente, aos pouquinhos, vá focando, né, em comportamentos, um tipo de comportamento diferente de cada vez. Então, primeiro a gente pode, talvez, focar, né, em colocar mais frutas na nossa vida. Depois de um tempo, a gente foca mais em buscar um exercício, uma atividade física que traga prazer pra gente. E aí, aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com um novo estilo de vida e quando a gente se der conta, a gente já tá funcionando de uma forma diferente. Bom, um outro ponto também que a gente precisa falar é que para mudar hábito, pessoal, a gente precisa conhecer como a gente funciona. Então, o processo de autoconhecimento ele é fundamental. Então, por exemplo, né, vamos imaginar aqui que uma pessoa está querendo mudar o hábito de comer muito doce. Então, ela acha que ela come doce demais e que ela quer ao menos conseguir diminuir essa frequência. Ela primeiro precisa entender como que esse comportamento acontece na vida dela. Né? Então, em que momentos que esse comportamento acontece, se tem alguma situação específica que se repete, que é um padrão, se tem algum tipo de sentimento que normalmente acaba trazendo esse desejo, essa impulsividade, porque na hora que a gente se dá conta disso, a gente vai entender, né, o que está em torno desse comportamento e vai poder mudar tudo aquilo que está relacionado, né, que está estimulando esse padrão. Então, vamos imaginar que na hora que eu começo a avaliar a maneira como eu como doce, eu descubro que o momento em que é mais difícil para mim de me controlar é quando eu chego em casa à noite. E eu tô cansada, eu tô querendo relaxar, eu tô querendo alguma coisinha gostosa e aí o doce entra na minha vida para fazer esse papel. Então, quando eu observo, né, esse meu comportamento, eu me dou conta disso, eu entendo que eu vou precisar transformar, né, esse hábito em algum outro que possa me trazer o mesmo efeito. Então, de repente, eu posso chegar em casa e tomar um banho quente, relaxante, fazer uma massaginha no meu pé, ou de repente assistir um filminho de comédia para eu dar um pouquinho de risada, né? Lembrando, gente, que a Flávia ela é psicóloga. Então, dúvidas nutricionais, a Flávia ela não vai responder. Tá? E lembrando também que você pode mandar suas dúvidas aqui, que daqui a pouquinho a Flávia vai responder algumas questões, como dificuldade, disciplina e tudo mais, tá bom? Deu para todo mundo ouvir o que a Bruna falou, pessoal? Acho que quem entrou depois perdeu um pouquinho a introdução, né? Eu sou psicóloga e a gente está falando de mudança de hábito. Logo mais eu vou terminar aqui a apresentação para a gente poder responder dúvidas, tá? Bom, pessoal, então a gente estava falando da questão, né, da gente descobrir o entorno do nosso hábito para tentar transformar, né, aquilo em um novo tipo de comportamento. Então, estava usando aquele exemplo do doce, do relaxamento, do bem-estar. Então, a gente pode, na hora que descobre como que o nosso comportamento ele está inserido na nossa rotina, a gente tem a possibilidade de transformar, né, e de aprender uma outra maneira de trazer pra gente a mesma sensação, o mesmo reforço, o mesmo benefício que aquele comportamento antigo trazia, tá? Então, o autoconhecimento, ele também é fundamental. Na hora que a gente está querendo mudar hábitos, vale muito a pena até usar o diário alimentar, né, que é uma ferramenta super poderosa para também avaliar o nosso comportamento. Então, às vezes o diário alimentar, que é muito usado para a gente saber quantidade de calorias, quantidade de alimentos que a gente está ingerindo, também pode servir para que a gente observe frequência, momentos, horário do dia, sentimentos que estão relacionados com a nossa maneira de comer, tá? E aí, por último, pessoal, é importante a gente entender que para mudar hábito, a gente precisa de compromisso. E compromisso, pessoal, não tem nada a ver com disciplina, nada a ver com foco, força, nada disso, né? Compromisso tem a ver com a nossa atitude, a nossa disponibilidade de continuar dentro de um projeto, mesmo quando ele está difícil, né? Mesmo quando a gente está enfrentando desafios. Eu gosto de fazer um paralelo com o casamento. Então, na hora do casamento, o padre pergunta ali para o casal se ele está disposto a ficar junto na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença. Por que o padre pergunta isso? Porque ele sabe que existe uma tendência de todos nós a sair de uma situação quando ela está difícil, né? Abandonar mesmo o barco. Agora, imagina só se um casal interpretasse uma primeira briga, uma primeira crise como sinônimo de fracasso e resolvesse se separar por causa disso. Dificilmente a gente formaria, né, uma família ou teria um relacionamento a longo prazo.
Então, da mesma maneira, pessoal, quando a gente está iniciando um processo de mudança de hábitos alimentares, a gente tem que entender que esse processo, por ser um processo de aprendizado, vai ser cheio de altos e baixos, vai ser recheado de dificuldades. Então vão ter momentos em que a gente não vai conseguir manter a nossa proposta, de manter alguns comportamentos novos, vão ter momentos em que a gente vai comer sem prestar atenção, comer de uma maneira impulsiva, vai ter momentos em que a gente vai exagerar, vai passar do ponto, vai engordar, vão ter semanas que a gente vai estar mais estressado ou vai estar viajando. E isso, pessoal, não é sinônimo de fracasso. Isso faz parte da nossa vida, somos seres humanos e a gente aprende desta maneira mesmo. Vai um pouquinho para frente, dá uma recaída, vai testando limites, vai experimentando maneiras novas e é assim que a gente consegue transformar a nossa maneira de viver. Se a gente interpreta uma recaída, um ganho de peso como um fracasso, a nossa tendência é achar que a gente não dá conta, que a gente não tem força de vontade e por isso a gente decide abandonar a reeducação alimentar rápido demais. E aí a gente não tem aquele tempo necessário para ter aquela frequência e aquela prática para que aquele comportamento comece a fazer parte do nosso dia a dia e seja algo natural pra gente, tá? Vamos parar um pouquinho, Bruna, para responder as perguntas? Sim. O pessoal tá mandando bom dia, então bom dia, pessoal, um oi para todos. Agradecendo a participação da turma do Tecnonutri, os seguidores do Minha Vida e do Dieta Saúde. Lembrando que o Dieta Saúde, né, a nossa página, nós somos um programa de emagrecimento online. Então, referente às outras dietas, a gente não vai falar ao vivo, mas a gente responde nos comentários. Podem ficar tranquilos, tá? A Valéria, ela falou que ela usa o aplicativo do Dieta Saúde, mas ela confessa que é bem difícil para ela comer totalmente saudável o dia inteiro, né? E que ela faz a zumba para amenizar um pouco os deslizes do dia a dia. Tem alguma dica que a gente pode dar para ela nessa questão de dificuldade? Acho que muito falado que é normal no começo, né? Completamente. Então, né, é o que a gente estava falando antes. Quem usa o aplicativo do Dieta Saúde vai abrir a ferramenta do Diário Alimentar, vai ver o grupinho das carinhas, né? Que tem relação com os grupos alimentares considerados saudáveis que a gente precisa ingerir para estar bem aí no nosso dia a dia. Então, a gente tem o grupo das frutas, das verduras, dos cereais integrais. Uma pessoa que está começando, se quiser logo deixar todas as carinhas verdes, provavelmente vai ficar muito frustrado, porque ninguém vai conseguir, né? Imagina que a gente não tem o hábito de comer fruta, tá? Tem o hábito de comer doce na hora da sobremesa. Para fazer essa transformação, a gente precisa de tempo, né? E é muito difícil comer completamente saudável. Ninguém precisa comer completamente saudável, né? Muitas vezes o diário é só uma maneira de dar uma orientação geral do que a gente precisa ir fazendo para ir ajustando um comer de uma forma mais equilibrada. Tá? Então tirar um pouquinho da nossa cabeça essa ideia de que existe o comer certinho e o comer errado, porque esse pensamento dicotômico é que muitas vezes bota a gente nesse sistema de reganho de peso, né, do efeito sanfona, porque ou a gente está se restringindo e está sendo muito radical dentro de uma dieta e logo mais por causa desse radicalismo a gente acaba sofrendo tanto que a gente acaba caindo num processo de compulsão alimentar, né, e vai para o outro oposto. Então é assim mesmo, é aos poucos, é treinando, e quem já faz reeducação alimentar há mais tempo sabe que de repente, né, a pessoa se dá conta do quanto ela já mudou, do quanto ela sente falta de comer alguns tipos de alimentos, né, do quanto quando ela come uma quantidade muito grande ela já não se sente tão bem, que ela sente necessidade de fazer atividade física, de movimentar o corpo, porque a gente vai se acostumando com um novo estilo de vida, tá? Lembrando mais uma vez, a Flávia é psicóloga, então dúvidas nutricionais, dúvidas referente que não seja de psicologia, a Flávia ela não vai responder. E a Cláudia, Flávia, ela falou que a maior dificuldade dela é ter disciplina. E aí ela pede dicas, não só a Cláudia, mas outras pessoas também falaram de disciplina. De disciplina? Bom, então o negócio é o seguinte, pessoal, como a gente precisa de tempo para mudar um comportamento, para instalar um hábito novo, e a gente precisa dessa frequência, desse treino e dessa prática para que esse comportamento seja instalado, a gente precisa também muitas vezes conseguir manter a nossa motivação em alta, tá? Esse é um dos grandes desafios quando a gente faz qualquer tipo de aprendizado a longo prazo.
Então, é interessante muitas vezes a gente conseguir ter bem claro os motivos pelos quais a gente resolveu emagrecer, né? Porque às vezes ao longo do processo a gente começa super animado e ao longo do processo a gente vai se esquecendo disso. O porquê que a gente quis mudar a nossa estrutura, por que a gente está querendo mudar a nossa alimentação e aonde a gente quer chegar. Tanto os malefícios relacionados ao excesso de peso, que traziam um mal-estar pra gente, ou até em termos de saúde, problemas que a gente estava tendo, ou até os benefícios, né, de uma vida mais leve, de poder se movimentar mais, poder se sentir melhor dentro do próprio corpo. E aí cada pessoa vai ter aí a sua listinha de motivos. E quando a gente está ali com vontade de desistir, está desanimado, a gente poder acessar todos esses motivos, essa listinha, né, as coisas boas e ruins relacionadas ao peso, a gente pode conseguir recuperar essa motivação e lidar melhor, né, com momentos de tentação. Outra dica também, pessoal, é a gente se conhecer no sentido de entender o que é fácil, o que é difícil pra gente. Não adianta a gente se propor um desafio que está muito distante da nossa personalidade, do tipo de alimentação que a gente gosta, do estilo de vida que a gente tem. Muitas vezes a gente exagera tanto nesse ideal que aí a gente acaba se frustrando e não consegue chegar até lá, tá? Então, uma pessoa, né, que a gente normalmente diz que tem força de vontade, tem disciplina, nem sempre é aquela pessoa que fica na frente de um pedaço de bolo e consegue dizer não para esse pedaço de bolo por muito tempo. Muito pelo contrário, né, o que a gente chama de uma pessoa com força de vontade normalmente é aquela pessoa que se conhece tanto que ela sabe se proteger dessas situações onde ela fica muito vulnerável e não vai conseguir resistir. Então a gente precisa também entender os nossos limites, saber quais são os nossos padrões alimentares para poder também ir se protegendo de situações que vão colocar a gente em maior dificuldade, mais vulnerabilidade, tá? Tá. A Patrícia e a Suzana, olha que legal, a Patrícia também é Scavone. Elas falam sobre o que fazer com a vontade louca de comer doce, né? Ainda mais quando a ansiedade está em nível master. Tá. Bom, aí, juntando um pouquinho com o nosso tema, a gente precisa entender se essa vontade louca de comer doce tem a ver com hábito. Porque muitas vezes isso é um comportamento automático. Tem muita gente que desde pequenininho aprendeu a comer doce de sobremesa, né? E aí termina a refeição, fica faltando alguma coisa, porque ela tá acostumada a fazer isso. Quando a gente tem um costume, a gente pode ir mudando, né, esse costume, passando um pouquinho de desconforto no começo, vai sentir falta, mas depois a gente vai se habituando, a gente pode colocar outro alimento no lugar, colocar uma fruta, ou de repente, né, existe uma sequência de comportamento que a gente está acostumado a fazer, então a gente almoça, come a sobremesa, toma um café, escova o dente. Então quando a gente pula a sobremesa e vai logo pro café ou escovar o dente, o nosso cérebro entende que a gente já comeu o doce, porque aquilo é automático no nosso dia a dia. Então são algumas estratégias que a gente pode ir usando para lidar melhor com alguns hábitos. Agora, pessoal, existe o que a gente chama de fome emocional, tá? Existe também o que a gente chama de compulsão compensatória. Então, muitas vezes uma pessoa que quando fica em dieta não se permite comer nem um pedacinho de doce, entra naquele radicalismo, muito provavelmente o doce na vida dela vai ficar algo muito mais chamativo e mais interessante. E aí ela vai ter mais dificuldade de resistir. Ou, né, pessoal, quando a gente está ansioso, por exemplo, que a gente tem aquele mal-estar físico que a ansiedade traz, a gente pode também acabar usando doce porque ele traz uma sensação tão prazerosa na boca que ele ajuda a gente a se distrair daquele momento desconfortável. Né? O doce, muitas vezes, ele também consegue mudar a nossa química do humor. Né? Ela traz pra gente, o doce traz uma liberação de algumas substâncias que fazem com que a gente se sinta mais calmo, mais relaxado, né? Com um humor um pouquinho melhor, tá? Então a gente precisa entender, na verdade, então aí a gente volta para o autoconhecimento. Aonde está o doce na nossa vida, que papel que ele tem para saber como lidar com ele. E aí, se a gente estiver falando de fome emocional ou de ansiedade, vale vocês procurarem aqui na nossa página 2 ao vivos que eu fiz, né? Que a gente fez aqui justamente sobre esses 2 temas, tá? Tá ótimo, Flá. A Heloísa, ela fala que cada vez que ela tenta fazer dieta, ela tem mais vontade de comer. Isso é normal? Super normal, é o que eu acabei de falar. Pessoal, a gente tem uma tendência,
né, a focar em tudo aquilo que a gente não pode. Eu brinco que quem tem criança pequena por perto sabe muito bem como isso funciona. É só a gente falar para a criança, não mexe ali naquela caixinha, que em 5 minutos o que a criança vai estar fazendo? Ela vai estar mexendo ali na caixinha. Tem um outro exercício que é super interessante. Se eu falar para vocês agora, não pensem na cor vermelho. No que vocês estão pensando agora? Muito provavelmente no vermelho. Mas se eu falar para vocês, pensem em azul, vocês não vão pensar no vermelho, vocês vão pensar no azul, porque eu coloquei aqui uma outra proposta de foco para vocês, tá? Então, na verdade, pessoal, o que acontece é que quando a gente faz dieta, a gente faz restrição. Quando a gente faz dieta, a gente acha que a gente não pode comer determinados alimentos. E aí, isso gera para algumas pessoas uma sensação de angústia tão grande, porque vem com uma sensação de proibição, de não poder ter aquele alimento, e aquela angústia ela vai crescendo e ela vai aumentando cada vez mais a nossa vontade, e é uma tentativa do nosso corpo se defender dessa privação que ele já está vendo que está acontecendo. Tá? Então, muitas vezes a compulsão, ela vem até do nosso lado saudável de buscar um equilíbrio para esse radicalismo todo que a dieta traz. Muito provavelmente, se a pessoa se permitir, né, pedacinhos de chocolate todos os dias, ela não vai entrar nessa angústia, tá? Então, proibição, restrição gera, sim, um foco excessivo num certo tipo de alimento e um comer mais impulsivo. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a essa cabecinha de pensar, alimentos que são permitidos e alimentos que são proibidos, tá? Gente, a gente vai, só antes de finalizar, eu vou reforçar que a Flávia ela não é nutricionista. Então, dúvidas nutricionais sobre chá de hibisco, sobre outras dietas, a nossa equipe vai responder depois dessa transmissão. Então, fiquem tranquilos. E aí, Flá, antes da gente finalizar, eu queria só que você repassasse mesmo os pontos para aquelas pessoas que tiveram dúvidas e que acabaram de entrar também. Tá. Então, pessoal, eu gosto muito, né, de usar em palestras como essa, aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque esse ditado, pessoal, ele traz pra gente essa sabedoria de que a gente é capaz, sim, de acostumar e de aprender algo novo. Todos nós temos essa habilidade. Mas a gente precisa dessa frequência, dessa constância e desse tempo para que isso aconteça. Então, se a gente quer mudar um hábito, a gente, em primeiro lugar, tem que ter paciência e tem que entender que a gente não chegou até aqui de uma hora para outra. E a gente também não vai mudar o nosso estilo de vida do dia para a noite, né? A gente precisa de tempo, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa dessa paciência, a gente precisa saber que a gente tem que caminhar devagar e se comprometer com esse processo. Tá bom? Então tá ótimo, gente. Agradecendo a participação de vocês. Equipe, o pessoal que segue o Minha Vida, segue o Tecnonutri, o Dieta de Saúde. Semana que vem a gente vai ter, outra transmissão ao vivo. Então, se você quer receber a notificação, no final desse vídeo é só apertar no botão receber a notificação da live. Obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela participação de vocês.